Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos retomando o nosso propósito, que é estar fazendo vídeos relacionados a assuntos da palavra de Deus, assuntos bíblicos, teológicos. E nessa oportunidade nós estamos falando um pouquinho sobre ah, as linguagens que nós temos dentro da Bíblia, que falamos que é literal, figurativo e simbólico. E dentre dessas linguagens, então, nós temos também aí figuras de linguagem, né? Essas figuras de linguagem nós encontraremos também dentro do texto, quando nós estamos fazendo uma interpretação do texto. E nós veremos o quanto é importante nós estarmos entendendo a isso. Hoje nós iremos falar sobre antropopatismo, antropomorfismo e o zoomorfismo, tá certo? Nós iremos falar sobre essas três figuras de linguagem que nós encontramos aí dentro da Bíblia. Vamos lá. O que é antropopatia? Antropopatia é a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Ou seja, nós sabemos que Deus ele é espírito, Deus ele é eterno, Deus ele é infinito, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é justo, Deus é bom. E o que nos é interessante pensar é que se ele é um Deus imutável, não se dá alterações, né, no seu humor, diferente do ser humano, tá certo? Mas nós iremos poder ver que quando nós estudamos as linguagens da Bíblia, e principalmente aqui essa figura de linguagem, nós iremos ver aqui que esta linguagem atribui sentimentos humanos para que quando então nós estamos interpretando um texto, nós iremos compreender qual é o sentimento de Deus relacionado, né, àquela passagem bíblica ou aquele fato, aquele acontecimento que está ali dentro do texto, tá certo? Então nós iremos encontrar isso dentro da Bíblia. Observe aí a origem, né, dessa palavra antropopatismo ou antropopatia. É de origem grega, tá certo? A palavra e proveniente de duas palavras, antropos, que quer dizer homem, e patos, afeto ou paixão. Então, antropopatismo seria atribuir a Deus sentimentos, paixões humanas, né? Então, vamos ver um exemplo dentro da palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 32, versículo 34, diz assim: porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Aqui está falando do sentimento de vingança. Olha só, o que nos é interessante dizer que dentro dessas características de Deus aí, Deus ele é bom, Deus ele é amor, né? E aqui então nós estamos vendo Deus falar que quando visitasse o pecado do povo, visitaria com vingança, viria com vingança. Mas veja outro exemplo, Zacarias capítulo 8, versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Olha só, Deus aqui falando que é zeloso, tá certo? Falando aqui de indignação. Então, observe que quando nós entendemos que esta linguagem é uma maneira de Deus trazer para nós, né, a compreensão do sentimento que ele tem relacionado aquele momento, aquela passagem bíblica, né, aquela situação que está ocorrendo, nós então conseguiremos interpretar aí de uma maneira correta o sentimento que Deus está tendo relacionado àquilo dentro da nossa compreensão de sentimento, né? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí você lê Gênesis capítulo de número 6, no versículo de número 6, e diz: então Deus se arrependeu de ter feito o homem,
né, na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha só, então Deus se arrependeu. Aqui nós entendemos então que o sentimento que Deus está naquele momento relacionado ali, aquilo que a humanidade estava fazendo nesse capítulo de número 6, resistindo, né, endurecendo o coração aí ao Espírito Santo de Deus, fazendo coisas que eram abomináveis, haviam se apostatado de Deus, né, abandonado os caminhos de Deus, está fazendo coisas. Então Deus descreve o seu sentimento para nós compreendermos que naquele ato, naquela situação, era como se nós pudéssemos compreender quando nós nos arrependemos de algo. Então, você vê que isso fica claro para nós entendermos o sentimento que Deus estava relacionado às ações da humanidade naquele capítulo. Mas nós temos também alegria, né? Deuteronômio capítulo de número 28, versículo de número 63, que diz assim: será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, olha só, então aqui fala de Deus se deleitar no povo, se alegrar com o povo, né? Então isso é uma linguagem que nós temos aí dentro da Bíblia, ou uma figura de linguagem para que nós venhamos entender os sentimentos de Deus. Então ele compara aí aos nossos sentimentos, usando então essa linguagem, essa figura de linguagem que é o antropopatismo. Agora nós iremos falar do antropomorfismo. Que é o antropomorfismo? Essa palavra deriva da união também de duas palavras gregas: antropos, que significa homem, e morfe, que significa forma. Antropomorfismo consiste na atribuição de qualidades ou ações humanas. Olha só, então nós veremos ações e também aqui veremos aqui atribuições do homem. Por exemplo, o dedo de Deus. Salmo de número 8, versículo de número 3, como nós já falamos, né? Podemos ter a consciência de que o corpo de Deus seria um corpo completamente diferente do que nós podemos imaginar, porque a Bíblia diz que há corpos, né, animais, mas há corpo espiritual, há corpo humano e há corpo espiritual. Então, Deus é espírito, né? Então não dá para nós descrevermos esse corpo aí de Deus, como seria, né? Nós saberemos naquele dia, né? Como será, porque quando falamos do corpo humano, nós estamos falando da limitação, e Deus é ilimitado, né? Então é difícil para a gente descrever isso. Porém, a Bíblia usa essa linguagem do antropomorfismo para que nós então possamos entender aí algumas coisas dentro de um texto, ações dentro de um texto de Deus. No versículo 3 do Salmo de número 8, aqui descreve que o céu foi criado pelo dedo de Deus. Então, a manifestação aí que o salmista fala, que quando ele olha para o céu, aí ele lembra da obra dos dedos do Senhor, tá certo? Então, uma maneira aí de falar da criação de Deus e da ação de Deus na construção das coisas, né? Da criação aí do mundo. Então, ele atribui aqui a Deus membros como o ser humano. Ouvido, Salmo 31, versículo 2, inclina os teus ouvidos. Olha só que interessante isso, né? Então, como nós já falamos aqui, Deus, o corpo de Deus é completamente diferente do que nós podemos imaginar e não conseguimos nem descrever, como às vezes alguns até dizem que Deus, por ser espírito, ele não tem um corpo, né? Acreditamos que ele tem um corpo, mas não um corpo como um corpo que nós imaginamos ser, né? Um corpo espiritual, não sabemos descrever. É muito profundo às vezes algumas coisas e não dá para tentar definir, tá certo? Então
a Bíblia ela descreve aí esse antropomorfismo, atribuindo a Deus membros como nós temos e nós então entendemos, às vezes, algumas ações, né, atribuições aí, qualidades a Deus, da maneira em que nós conseguimos compreender, tá certo? Então, você imagina o finito, né, o limitado, tentando compreender o infinito, o ilimitado, o Deus Todo-Poderoso, tá certo? Então, se Deus não usasse uma linguagem a qual nós pudéssemos compreender, né, ficaria muito difícil. Então, veja que Deus ele fala de maneira a qual nós podemos compreender, tá certo? Então nós, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo de número 9, ali vai falar dos olhos de Deus, olha. Porquanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra, tá certo? Então aqui atribuindo olhos a Deus, e aí a gente imagina como os nossos olhos, nós temos noção de que os olhos de Deus está ali, tá certo? Então isso é algo muito importante nós entendermos essas linguagens, compreender, porque nós temos então noção aí do que Deus ele está querendo falar conosco aí através da sua palavra e quando nós interpretamos um texto. Tá certo? Então, olha, Deus está olhando para esta casa, Deus está te contemplando, tá certo? Os olhos de Deus estão te vendo, né? Então, para nós temos noção, olha, nós estamos sendo notados, nós estamos sendo vistos, né? Olha, enquanto eu estou orando, Deus inclinou os teus ouvidos e ouviu a minha oração. Isso quer dizer que Deus atendeu a nossa oração. Tá certo, né? Olha, as mãos de Deus estão sobre este lugar, né? Então, olha a proteção, a bênção, Deus ordenando a bênção sobre esta casa. Então, nós entendemos aí através dessas linguagens, tá certo? E o terceiro, para nós finalizarmos, é o zoomorfismo. O que que é isso? Se antropomorfismo atribui características humanas a Deus, o zoomorfismo atribui características de animais a Deus ou a outros, né? Então, são maneiras expressivas e originais de salientar aí atos e qualidades do Senhor. Veja um exemplo. Salmo de número 91, versículo de número 4. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. Olha só. Então, nós imaginamos aqui, né, um passarinho ou uma ave mãe aqui, cobrindo, né, seus pintinhos, uma galinha cobrindo seus pintinhos, um pássaro cobrindo os seus pintinhos. Então, quando nós lemos e entendemos aqui o zoomorfismo, essa linguagem, que é atribuir a Deus aí qualidades, né, animais aí ou características a Deus, animais, e alguns textos fazem isso com Deus, né, ou comparando aí como uma águia ou alguma coisa nesse sentido. Então nós temos ali uma revelação dessa característica do cuidado de Deus debaixo das asas, da proteção. Mas veja Jó, capítulo de número 16, versículo de número 9, que aqui Jó, ele considera a ira de Deus de uma maneira quando um animal range os dentes para a sua presa. Né? No versículo de número 9, ele diz assim, ó, na sua ira me despedaçou e ele me perseguiu. Aí diz, rangeu os dentes contra mim, né? Então, quando um animal está para dar um bote, para atacar, está irado, ele range os dentes. Então, essa comparação que o Jó, ele faz relacionado, então, ao sentimento que ele tem de que Deus está irado, né? Diante de todo aquele quadro que ele está vivenciando. Tá certo? Então essas também são aí algumas figuras de linguagem que nós encontraremos dentro do texto, tá certo? Antropomorfismo, que é atribuir aí a Deus, né, qualidades e características humanas, o antropopatismo, que é atribuir sentimentos a Deus, e o zoomorfismo, que é atribuir características de animais também a Deus ou a outros que nós encontraremos dentro da Bíblia, tá certo? Que possa servir para você essa pequena pincelada relacionado à interpretação de um texto. Quando nós compreendemos essas linguagens, tenho certeza que nós
tiraremos lições que são profundas deste texto, quando Deus faz essas comparações, né? Ou nos compara com uma águia, com uma gazela, né? E entre outros. Então nós encontraremos ali naqueles animais características que são maneiras de Deus estar então atribuindo isso a nós, né? Nós veremos, por exemplo, no livro do Gênesis, capítulo de número 45, quando Israel vai abençoar os teus filhos, que ele acaba comparando os teus filhos com alguns animais. Isso é o zoomorfismo, né? Ou seja, essas características que os animais tinham, o Jacó acaba comparando ali os teus filhos como alguns desses animais, aves, etc. Tá certo? Que Deus abençoe e que esta pequena pincelada possa servir de contribuição para o seu crescimento na interpretação da palavra de Deus. Deus abençoe, até o próximo.